no final das contas, é muito por experimentação. Muito dia a dia, aprendizado, evolução do próprio produto, evolução de AI, aprender com os outros, ver o que um outro faz. Você está falando de copiar, muitas vezes tem sim um efeito de copiar o que alguém faz bem. Então, nesse tema de AI, eu acho que a gente está ainda nas primeiras páginas de uma história gigante que vai ter pela frente. Eu acho que um dos maiores desafios que eu tenho é controlar essa síndrome do impostor, de achar que eu tô muito atrasado nesse tema, porque eu acho que todo mundo está evoluindo ainda nos primeiros passos dessa história. A gente precisa muito de apoio, como vocês e outras instituições que conseguem trazer para a gente uma visão de como aplicar, porque acho que hoje a maior pergunta é essa, né? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto, e hoje a gente vai conversar com o Fernando Marcigliese, que é Head de Expansão Internacional da Natura Pay, que é a fintech da Natura. Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao Mesa de Produto. Obrigado, Farina, que prazer. Fui muito feliz que deu certo. Fico mais feliz que você acertou meu sobrenome de primeira, ainda que não é fácil. Pois é, não, eu vivo isso desde pequeno com o Farinazo também, né? Então eu tô acostumado a tentar me esforçar mais, assim, para acertar os sobrenomes. Gente, Fernando, além de tudo, é um amigo pessoal. A gente já tentou muitas vezes essa data aqui, finalmente a gente conseguiu casar a agenda. E tenho certeza que vai ser um papo super bacana. A gente vai falar muito sobre trajetória de carreira, sobre, obviamente, fintechs e também algumas transições de carreira que eu sei que o Fê fez ao longo da vida. Eu vou chamar ele de Fê, gente. Muitas vezes não vou conseguir me controlar, mas eu sei que ele fez algumas transições, assim, tem uma história de carreira super bacana. Então, para você que trabalha em fintech ou que também está fazendo transição de carreira ou já saiu, já voltou para produto, tenho certeza que você vai aprender bastante com esse episódio. Fê, queria começar te perguntando isso, assim, né? Originalmente você começou em produto, né? Mas eu sei que você passou para vendas, voltou. Queria que você contasse um pouco dessa trajetória de maneira macro, assim. Sim. Famosa carreira em zigue-zague, né? É um pouco um nome sexy para isso, né? É sério que existe um termo assim? Sim. Eu sabia, achei que era... Eu conheço em Y, em W, em Y, exatamente. X, mas zigue-zague é nome. Zigue-zague, Mas é parecido com o que eu fiz também. Porque acho que a nossa vida é zigue-zague, né? É verdade. Não é só carreira, né? Acho que é a vida pessoal também. E realmente eu comecei em produto sempre nesse universo de fintechs. Eu brinco que eu comecei a trabalhar em fintechs quando a palavra fintech ainda não existia. Eu não sou tão velho assim. Era só banco, né? Era banco, exatamente. Era os nomes mais clássicos ali. Mas você já estava na parte tech do banco, assim? Sim. Trabalhava no Citibank, na época antiga Credit Card. Quem é mais antigo mais antigo do mercado conhece bem, que era uma empresa de referência nesse mundo de cartões. E a estrutura de produtos, na época, estou falando entre 2006 e 2010, era dividida entre a estrutura de desenvolvimento de produto e estrutura de gestão de produto, que eram dois escopos muito diferentes. E eu comecei minha carreira nessa estrutura de gestão de produtos. Qual que era a diferença ali? O desenvolvimento de produto, basicamente, começar produto do zero. Ainda com as metodologias mais antigas. Não tem a ver com desenvolvimento de software, assim, tipo, código. Exatamente. Desenvolvimento era criar um novo. Exatamente, criar do zero. E quando eu falo de gestão de produto, era muito mais gestão de P&L de produto. Os que já estavam estabelecidos. Produtos já criados. Ciclo de vida, não era? Exatamente. Entendi. Hoje as estruturas e os nomes até mudaram um pouco, mas era essa forma que pelo menos a empresa conduzia ali o tema de produto. Estava em qual? Gestão de produtos. Gestão de produtos. Então, é muito legal até como início de carreira para mim, porque quando a gente falava de gestão de produto, eu estava inserido em uma equipe que era responsável pelo P&L do produto de A a Z. Então, toda a autonomia para fazer resultado... Eu penso sempre num DRE na minha cabeça. Né? Resultado em top line, venda, marketing, operações... pricing... Você tinha autonomia disso tudo, definir pricing, definir spread, essas coisas. Exatamente, a equipe tinha total autonomia para fazer esse trabalho de A a Z. Então, foi muito legal para mim, para dar uma visibilidade ampla de business, do negócio como um todo. Né? Que já era a tua formação, né? ADM, eu fiz administração, exatamente. Já foi com essa bagagem já vim da faculdade e apliquei na prática esses primeiros 4, 5 anos esses aprendizados nessa estrutura. Eu brinco que foi uma escola maravilhosa para mim, foi muito bom ter passado por essa estrutura, porque me deu uma visibilidade muito ampla
do que é negócios, empresas em geral, né? E desde então eu me considero muito mais um generalista do que um especialista, né? Eu brinco que eu sou especialista em coisa nenhuma. Como a maioria das pessoas de produto que eu conheço, cara. Pois é. Algumas gostam de ser especialistas, assim, ou se especializaram, sei lá, em fintech ou em produtos de crédito especificamente, mas a maioria das pessoas que eu conheço são generalistas também. Eu acho que talvez seja um caminho até natural, conforme a gente vai envelhecendo, crescendo na carreira, a gente absorve responsabilidades distintas e isso requer que a gente seja a famosa ambidestria que a gente fala muito hoje em dia, né? Que a gente tenha conhecimento em distintas coisas e ao mesmo tempo estruturar equipes que aí sim possam ser especialistas e dê profundidade nos temas, né? Acho que boa parte do segredo do crescimento deve estar... Esse tem um nome que é a carreira em T também, né? De você ter ali generalista, mas ser especialista em alguma coisa, né? Exato. Tem aquela coisa que você manja muito, mas você sabe um pouquinho de todo o resto e tal, não sei o que lá. Eu nunca consegui definir muito bem qual que é o meu T ali, qual que é o meu vertical, mas eu ainda me considero que eu tô só na barrinha de cima. Eu acho que eu tô no I deitado ali, né? Eu tô nesse I deitado também, tô no travessão. Minha especialidade é saber de tudo um pouco e talvez saber aprender, né? Que é uma coisa que eu sei que você também tem super forte, assim. E aí você cuidava de P&L, que curiosamente eu acho que PMs até hoje deveriam cuidar de P&L, de não ser responsável único, né, com total autonomia, mas acho que até hoje a principal preocupação de um PM, principalmente de um produto nesse estágio de ciclo de vida, deveria ser P&L. E você não chegou a trabalhar em desenvolvimento, em criar produto, assim? Depois, numa parte específica da minha passagem, no finalzinho ali, sim. Aí eu migrei para a parte de estruturação de produtos do zero. Que ainda era tô falando em 2010, então já faz bastante tempo. Mas falava com o cliente, assim, já. Não era uma coisa tipo da tua cabeça, tipo, vamos criar um produto aqui. Falava porque também o que me ajudou muito, me ajudou antes dessa parte específica da minha trajetória e depois me ajudou mais ainda quando eu fui para vendas, que é conhecer o cliente, né? Conhecer as demandas, tá muito envolvido, e vocês já falaram isso em vários outros podcasts que eu já assisti aqui, sobre a importância de você ter passagens nas estruturas de suporte, apoio, para criar bagagem para você ter propriedade para desenvolver produto. Então foi bom ter passado por essa estrutura de gestão e depois desenvolvimento, porque me deu essa possibilidade de conseguir desenvolver o que eu já tinha como visão ali pelos aprendizados anteriores. E acho que isso, a gente fala mais depois com o tempo, mas eu acho que isso é uma vantagem muito importante na carreira de todas as pessoas que trabalham em produtos, que é conhecer as dores, estar próximo do cliente, aquela coisa toda que hoje em dia está muito mais em evidência hoje do que era 15 anos atrás. O pessoal não... Às vezes a gente se perde na timeline ali, mas 2010 eu acho que o Startup Enxuta ainda era recente, assim, era livro recém-lançado, se não me engano. Acho que ele é de 2008, 2009. Vou falar de memória, talvez eu erre. A pessoa que está assistindo vai lá no Google, vai ver se eu estou errado ou não. Mas eu acho que ele é bem recente, porque eu lembro que foi a fase foi o ano que eu empreendi, 2010. A primeira vez que eu abri uma empresa lá de software com um sócio. Eu nunca nem tinha ouvido falar de levantar capital, por exemplo. Não, você pode ir no investidor e pedir dinheiro e ele botar dinheiro na sua empresa? Como é que funciona isso, né? Eu nem sabia que isso existia. Então... Parece que 15 anos é pouco, mas olha o quanto que já é completamente diferente, né? O cenário que a gente vê hoje, assim, né? Super. Em 2010, meu sonho era ter um BlackBerry. Estava no iPhone 2, acho, 3, não lembro. Estava nos primeiros iPhones ainda. O mundo era totalmente diferente. A gente gosta muito de música, eu sei você também. Sim. Um dia a gente pode fazer um podcast sobre isso. Eu pego vídeos de música de shows antigos, dessa época, nenhuma pessoa tinha celular na plateia. Nenhuma pessoa. E os que tem no YouTube é qualidade ruim, né? Tudo qualidade ruim. Era outro mundo. Então, e acho que também é um privilégio que a nossa geração tem, eu considero que é um privilégio hoje, ter sido talvez a última geração que viveu um mundo analógico. A gente pegou a transição, né? Exatamente. Então a gente lembra como era antes disso. Exatamente. Né? E inclusive carreira, assim, eu comecei... Quando eu me formei, mal se falava de marketing digital. Então, ainda era muita coisa analógica. Eu me formei em 2006, então era muita coisa analógica ainda, né? Sim. Muita coisa... Eu trabalhei em agência, fazia peça impressa, fazia folder, fazia coisas que hoje até se fazem ainda, mas a maioria das campanhas está indo para o digital. E a gente ter pegado essa transição, eu acho que faz a gente lembrar de que as coisas... talvez entender os fundamentos, né? Não sei se era esse o teu ponto, assim, de... Muita coisa não mudou, né? Acho que é o Jeff Bezos que fala, né? Eu estou interessado sim no que vai mudar, mas estou interessado no que não vai mudar.
né? Porque é ali que eu vou construir as coisas. E eu acho isso super bacana. E você pegou muito essa fase, inclusive em fintech, né? Você pegou a fase do banco. 2010 não tinha nenhum Neobank, né? Não. O Nubank é 2014, se não me engano. 2014, ali, né? Então você pegou bastante essa fase ali. Exatamente. Naquela época o mercado, eu brinco que era tudo mato, né? Como a gente fala, né? Tinha Pix, não tinha Pix, né? Não tinha... Pix tem 5 anos, né? Parece que faz parte da nossa vida já há muito tempo, mas Pix foi lançado em 2020. Nossa, eu lembro do Doc TED. Sim. Só no dia seguinte, dependendo do horário. Exatamente, E nessa indústria que eu trabalhava, que era a indústria de cartões, você tinha 3 grandes grupos de empresas. Você tinha os bancos, emissores, que era quem dava crédito, quem tinha relação com o cliente final, negócio B2C. Você tinha os adquirentes, que naquela época o mercado era ainda muito pouco desenvolvido. Hoje nem se fala, né? O mercado nos últimos 15 anos passou por uma evolução gigantesca. E você tinha as bandeiras. E na época, eu lembro que quando eu entrei nesse mercado, o grande plano de carreira, assim, para você crescer nesse mercado, era você passar pelas 3 empresas. Passar pelos 3 grupos. Aí você era um profissional completo. Você viu os 3 cenários. Porque você via a ótica B2C, banco, emissão, você via a ótica B2B, tecnologia adquirente, você via a ótica bandeira, que era um franqueador, mais olhando para a inovação no mercado, etc. Agora, como mudou isso? Mas que investia em branding também, né? Também, muito. A Visa, a Master, eles falavam direto com o cliente final B2C, embora o banco emitisse, né, o cartão, mas assim, eles também tinham essa questão... Sim. Eles falavam com todo mundo, né? Exatamente. Até hoje continuam sendo... O mercado se transformou muito, mas continuam sendo marcas muito fortes. Verdade. Então, a carreira... A projeção de carreira mudou. Você passou pelas 3, não, né? Não, bandeira não. Bandeira você não passou. Faltou. Faltou essa ainda falta na minha carreira. Mas o mercado se evoluiu muito, né? Acho que não preciso nem gastar muito tempo falando disso, porque quem é consumidor, quem não está nesse mercado, mas é consumidor, sabe. A quantidade hoje de bancos que você tem no mercado, a quantidade de empresas de tecnologia, de distintas camadas, né? O universo de fintech, você tem muita coisa. Tem fintech, empresa de pagamentos, você tem empresa de tecnologia, você tem os bancos, você tem cripto, você tem... Putz, você tem tantos grupos. A popularização de e-commerce, né? Que você passou um tempo ali pela InfraPay, pela Infracommerce, desculpa. Sim. E isso também originou uma série de produtos de crédito, produtos financeiros que eram impensáveis, que não era mais o crediário das Casas Bahia do boletinho que você ia lá pagar todo mês, virou outra coisa, né? Exatamente, Um universo totalmente diferente, muito mais avançado, e hoje até pela perspectiva que eu tenho no meu papel atual de liderar a expansão internacional de uma fintech para a Latam, para os outros países, eu vejo quanto que o Brasil é avançado nesse assunto. Demais, né? Muito. Eu já sabia que era, mas agora, nos últimos quase um ano que eu estou à frente dessa posição, Brasil comparado aos grandes outros países de América Latina, o Brasil é absolutamente avançado nesses temas todos de inclusão financeira, educação financeira, tecnologia. Financeira, você acha? Também. Eu acho que a galera aqui gasta loucamente. Assim. Também acho, concordo. Mas relativamente a outros países... É pior. Exatamente, o Brasil é superior muito por conta dessas tecnologias todas que a gente tem hoje, regulação... A gente já não tem mais muita gente que viveu a inflação, né? Que vivenciou a inflação como adulto, né? Eu lembro da inflação quando eu tinha 7, 8 anos, assim, não tinha nem ideia do que era, mas meu pai me explicava. Mas a impressão que eu tenho é que a galera aqui não tem tanta cultura assim financeira. Eu também acho que não acho que o Brasil é avançado nessa parte específica de educação financeira, mas comparado a outros países... Você não está comparando com a Europa? Não, eu estou comparando com... Acho que é daí Argentina, a minha impressão. Colômbia... Quando eu comparo com a Europa e Estados Unidos, eu falo, nossa, a galera aqui acho que é meio sem noção assim, de gasto, né? Mas realmente... Sim. Agora, tem algumas curiosidades que existem, né? Por exemplo, na Argentina... a população tem muito a cultura de poupar e investir. Mais de 50% da população na Argentina poupa e investe por causa do histórico de inflação. Porque se você não poupa, não investe, você perde dinheiro no mês seguinte por causa do efeito. E super dolarizados, né? Super dolarizados. Muito... Cara, investe, tem que ter dólar, né? Porque a nossa moeda aqui não sabe o que vai acontecer com ela, então compra dólar. Exatamente, é a segurança, né? O pessoal brinca que investir em dólar é legítima defesa, né? Em países com economias... A gente está quase indo para esse caminho, né? Infelizmente, estamos por aí. Mas é muito curioso de ver como que o Brasil... avançou muito nesses últimos 15 anos. Os outros países
próximos de nós não avançaram tanto assim. Caramba. E isso forma um mercado super divertido pra gente, com muita oportunidade. Quando a gente fala de produto, então, nem se fala, né? Ou seja, Nossa, mas é que tem, por exemplo, tem coisa que você usa aqui de estrutura do Banco Central de Pix, que você está fazendo expansão internacional, você não tem nada análogo lá. E aí você tem que dar um jeito, né? Sim, existem algumas exceções, começando. Colômbia agora está lançando uma versão do Pix agora nesse ano, inspirada no Pix do Brasil, quase que um copy-paste do Pix do Brasil. Quanto mais parecido, mais fácil para a tech, né? Exatamente. E quanto mais parecido, mais chance de sucesso, porque outros países tentaram copiar o Pix de outras formas. O México, por exemplo, tentou e não deu certo. Não deu certo. A forma brasileira de fazer com o Banco Central fazendo liquidação, etc., e funcionou bem. Então, essa é a forma que está sendo copiada. Vamos ver. Daqui a uns meses a gente pode conversar de novo para ver qual que é o primeiro case de expansão internacional do Pix, que deveria ser para a Colômbia. Vai ser interessante de ver isso. Nossa, super bacana. E como é que, cara, você viveu tudo isso, né? Como é que você se mantém atualizado, assim? Como é que você gosta de aprender? Essa é uma boa pergunta. Antigamente, fazendo uma reflexão, voltando lá para trás, a gente tinha muito naturalmente aquela coisa de que, assim, para eu aprender, para eu me atualizar, eu preciso entrar num curso. Eu preciso me matricular em um curso presencial, na época. Os cursos online também eram, né, são muito mais recentes, vocês sabem muito bem disso. E você tinha que entrar num curso de A a Z, se estruturar, um curso estruturado e tal. Hoje em dia, acho que uma das coisas mais divertidas que a gente tem nesse tempo que a gente vive é a chance que a gente tem de aprender de diferentes formas, em diferentes lugares, aproveitando muito melhor o tempo que a gente tem. Eu vim para cá, peguei um trânsito danado, vim ouvindo podcast. Isso é normal hoje em dia, antigamente não era, né? Então, eu gosto de aprender de diferentes formas. Primeiro, eu acho que onde eu mais concentro meu tempo de aprendizado é a leitura de livro mesmo. Porque eu acho que, a carga de aprendizado que eu tenho, ela é muito alta quando eu consigo me dedicar numa leitura. É muito individual, tem gente que se adequa mais à leitura, outras menos, mas eu gosto bastante, não consigo ler com a velocidade que eu gostaria, mas eu acho que livros nos ajudam muito a gente engrandecer como pessoa. Não estou nem falando aprendizado só profissional. Eu gosto pra caramba de livro também. Como pessoa, como ser humano. E acho que isso se complementa bem com outros tipos de formas de aprendizado. Então, eu acho que YouTube, podcast, para mim, também talvez seja a segunda fonte. Eu não tenho TV aberta na minha casa mais há muito tempo. Quando eu ligo minha TV é direto no YouTube. E ali é onde eu consigo gastar, quando eu tenho 15, 20 minutos livres, ali eu uso ou no trânsito, por exemplo. Muito por aí. Eu acho que tem um outro canal que eu gosto muito de usar, que é blogs. Blogs de algumas pessoas que eu considero algumas cabeças boas. O bom do blog, acho que é a questão da recência, né? Sim. Você tem ali um conteúdo atualizado ali, geralmente quem escreve bem o blog é 2 vezes por semana. Ali geralmente uma análise mais aprofundada, por exemplo, do que um Twitter, alguma coisa total, assim. Total. Exatamente. Mais profundo, com mais solidez, às vezes até mais do que YouTube, com uma recência muito maior do que você consegue em um livro. Né? Verdade. Então, eu acho que a combinação dessas formas diferentes, para mim, funciona bem. Mas eu acho que isso não é uma receita. Isso acho que vai muito de cada pessoa, né? Como que cada um consegue organizar seu tempo. Isso aqui é um desafio enorme pra gente, né? Então, assim, você falou, que bom que vários que você falou a gente tem ali, né? A gente tem podcast, a gente tem um canal do YouTube que tem outras coisas além do podcast, a gente tem blog, né? E tudo isso. E a gente tem feito essa movimentação, né? Na PM3 a gente começou como curso gravado para você fazer no seu próprio tempo. Hoje já tem curso online, ao vivo, né? A gente tem algumas interações presenciais, né? Os bootcamps, né? Que são os cursos síncronos, você constrói coisas junto com o professor. A gente foi diversificando o formato exatamente por isso. Assim, a gente viu, cara, as pessoas não aprendem de um jeito só. E aí a gente olha muito para esses dois eixos, né? O tema e o formato, né? Então a gente tem que trazer temas também, cara. Obviamente a gente está, cara, com um vasto material de inteligência artificial e mais coisa ainda para sair, mas diversificando o formato também. Tem gente que quer o síncrono, tem gente que quer o assíncrono, né? E algumas experiências presenciais com o evento.
isso pra gente, a gente tem acompanhado, né, essa questão da evolução de como que as pessoas se mantêm atualizadas, né? Mas voltando pro lance da carreira, eu queria especificamente falar de vendas, assim, né? Acho que vou fazer as duas perguntas em uma, né? O que você levou de produto quando você foi para vendas e o que você trouxe de volta quando você veio de vendas para produto, assim, de aprendizados, de maneiras de pensar e tal. Sim, sim. Eu, antes de ir para vendas, como eu disse no começo, eu iniciei minha carreira em produto, depois eu participei de outras estruturas que eram próximas a equipes de vendas, mas não diretamente dentro da equipe de vendas. Tá. Parcerias, planejamento, etc. E algo me chamava inconscientemente ali para estar mais perto da linha de frente. Não era uma voz forte dentro de mim, mas era aquela vozinha que estava ali. Para vendas de alguma forma. Exatamente, E aí, uma ocasião na minha carreira em que eu já estava muito próximo de equipes de vendas, eu tive um encorajamento de pessoas mais sêniores que me convidaram. Eu tinha medo de ir para vendas, na verdade. Sério? Eu tinha medo. Eu acho que isso... Eu tinha medo de fracassar fracassar em geral. Não bater meta. Não bater meta, porque, cara, quando você trabalha em vendas é muito isso. Todo dia é um dia novo, do zero. Evidente. É muito evidente. Quando você manda mal, é na hora que você percebe. Exato. E eu tinha muita coisa assim, bateu meta é vencedor, não bateu meta não é vencedor. Aquela coisa muito binária, assim, sabe? Sim. Né? E trabalhar em vendas exige uma resiliência muito, muito forte. Eu passei a respeitar muito mais os times de vendas depois que eu fui para a equipe de vendas. Você ouve não o dia inteiro, né? Você ouve muito não, você ouve muita porrada de cliente. É uma vida muito dura. Quem não está na área comercial, às vezes tem uma ideia de área comercial um pouco mais glamurosa, né? Participar de reuniões o tempo todo, evento, etc. Essa tem uma parte que... A parte glamurosa é fechar a venda só, né? Exatamente. Mas você ouve um monte de não. Você precisa de uma... A resiliência em vendas é obrigatória, porque você precisa ter isso todo dia, dia zero. Você não tem folga. Mesmo quando você chega na meta, você tem que continuar batalhando. Mês que vem zera tudo e começa a vida de novo. Então... Eu tinha muito esse medo de fracassar por essa visão que eu tinha, mas ao mesmo tempo eu achava que eu poderia desempenhar um trabalho legal, porque, por um lado, eu não tinha e continuo não tendo o que eu achava que era o estereótipo do vendedor, que é um cara que vende tudo, vende a caneca, vende o microfone. Eu não sou esse cara. Nunca fui esse cara, definitivamente. Né? E acho que existe um pouco esse estereótipo no mercado. Lembra do filme O Lobo de Wall Street? Sim. Esse é o... É a imagem que todo mundo tem, da maioria das pessoas tem do vendedor. Quem nunca passou pela área, né? Exato. Acha que é isso. Me vende essa caneta. Exatamente. E eu nunca tive isso. Isso também era uma das razões de medo que eu tinha no início. Já tinha o filme, não? Quando você migrou, não? Não, acho que o filme veio um pouco depois. Veio depois, né? Veio um pouco Mas depois. esse estereótipo, acho que desde esqueci o nome em português lá do ABC, lá do Always Be Closing, né? Que é aquele filme É do Smith? Do Baldwin, não. Não, mas tem o Procura da Felicidade também com o Will Smith, né? Que é ele princípio da resiliência. Tomando não o tempo todo para vender aquela máquina que ninguém queria e tal, tipo, é verdade. Esse já tinha quando você migrou. Já. Esse é um filme maravilhoso, né? É muito bom. E fala muito esse espírito de resiliência e tal. Mas eu acho que isso acabou me ajudando também, porque eu trabalhava em vendas B2B. Então, eram empresas de tecnologia de pagamentos, e a minha relação era com diretores financeiros, CFOs de empresas, de varejistas, de indústria. Venda super técnica também, né? Exatamente. Aí onde eu acho que eu consegui provar um trabalho importante, porque a outra parte, o comprador, ele muitas vezes não está buscando alguém que convença ele, como o Lobo de Wall Street nesse desenho. Ele está buscando alguém que consiga fazer uma venda técnica de um produto que resolva o problema dele. Porque ele vai ter dúvidas super aprofundadas e ele precisa que alguém entenda do que ele está perguntando. Exatamente. Então, eu entendi que tinha um caminho para eu prosperar em equipes de vendas, sendo uma pessoa muito profunda tecnicamente no que eu estava vendendo e muito aberto a diálogo e a escutar. Legal. Porque isso acho que é uma outra virtude
não só em vendas, mas acho que cada vez mais no planeta, né? A gente saber ouvir e saber assimilar e receber feedback, para mim, acho que essa é uma das maiores virtudes que um profissional pode ter. Em qualquer área, em qualquer departamento, em qualquer momento da vida. Especialmente em vendas, porque como a gente tem nossa meta, a gente tem um produto, é um push, né? Você tem que vender, então é falar, né? Falar e torcer para o cara aceitar. Mas eu comecei a praticar dentro de mim essa visão de, não, eu preciso ser profundo tecnicamente, eu preciso ouvir, porque isso é o que vai me ajudar a prosperar. Nem que eu precise, mesmo que eu não consiga atingir meus objetivos no início, mas eu tenho certeza que depois, em algum momento, eu vou estar construindo um repertório, uma reputação que lá na frente vai me ajudar. Então, eu acho que trabalhar em vendas, qualquer profissão, acho que tem um pouco isso. Como que você está investindo em repertório, mesmo que isso custe para você algum sucesso, o que você chamar de sucesso no curto prazo, mas que isso vai ser um ativo importante para você no médio e longo prazo. Essa é uma reflexão importante e em vendas é mais difícil de você fazer isso porque você tem de novo o push pelo curto prazo. Push no curto prazo. É que você falou, virou um mês e zerou tudo. Exatamente. Você vendeu 0. No dia primeiro você vendeu 0. Né? Exatamente. 0. E aí, 3 meses 0, o acionista às vezes não tem paciência. Né? Não, mas eu tô aprendendo, né? Não vendi nada, mas eu tô aprendendo. Tô construindo um repertório, fica tranquilo. Muitas vezes não é assim, né? Em produto tem mais isso. Né? Produto tem mais. Você consegue ficar 3, 4 meses, às vezes, sem nenhum sucesso e falar, não, mas tem vários aprendizados aqui para compartilhar. Fala, tá, ok. Produto Vamos tem mais. ter paciência. Eu acho que produto tem um desafio. Todas as posições têm desafios muito grandes. Acho que produto tem um desafio também super importante. Eu costumo fazer um paralelo entre um profissional de produto e um pesquisador, por exemplo. Pesquisador, no mundo mais acadêmico, não é muito a minha praia, mas a gente sabe como que é a vida, mais ou menos, desse pessoal. Ele tem que partir do princípio que ele não sabe nada. Sim. Certo? De algo. Ele tem um propósito, uma hipótese que ele quer testar, ele não sabe nada e ele vai gastar anos investindo dinheiro, muitas vezes patrocinado por alguém, para provar aquela hipótese e muitas vezes essa hipótese está errada, não é verdade? Então, por isso que o trabalho de pesquisa, eu já ouvi falar que é um trabalho que também exige muita resiliência, porque você gasta anos buscando um resultado, muitas vezes esse resultado não vem, você precisa começar de novo, não é verdade? Zero de outro ponto. Né? Por que eu acho que o profissional de produto tem esse mesmo desafio? Porque para a gente construir produto de verdade, bom para o nosso cliente que resolva o problema, a gente tem que partir do princípio de que quem sabe é ele, não somos nós. Sim. Muitas vezes a gente não tem as respostas. Muitas vezes as empresas contratam um profissional de produto para dar a resposta, mas eu acho que o grande desafio é saber fazer as perguntas. Sim. Né? E existe esse tempo. Cada empresa, cada produto tem um tempo diferente para que a gente consiga chegar nas respostas que a gente precisa. A famosa POC, os MVPs. Diferente de um pesquisador acadêmico que vai levar, às vezes, 1 ano, 2 anos. O produteiro levar 1 ano fazendo a pesquisa é inadmissível. Exatamente. O time frame das coisas são distintos. Mas o espírito é no mesmo... É a mesma coisa. No ponto de largada, eu não tenho as respostas. Né? Eu preciso dizer que eu estou errado ou que eu não sei antes de eu conseguir fazer meu trabalho para depois chegar em algum lugar. Sim. E torcer para eu chegar em algum lugar. E vai sofrer pressão igual o pesquisador. E vai sofrer. E aí já descobriu, já sabe, já chegou no remédio, já chegou na resposta. Exatamente. Então eu acho que esse espírito de eu não tenho a resposta, eu vou trabalhar para buscá-la e eu preciso de um tempo para isso, exige, acho que, muita resiliência também no período durante isso que está acontecendo do profissional de produto, mas também da liderança, né? Porque não é fácil a gente dizer que a gente não tem as respostas. Sim. Para algumas áreas especificamente, né? Você chegar para um financeiro, por exemplo, e falar, não, eu ainda não sei a resposta. O financeiro, como assim você não sabe a resposta? Você é o expert do assunto. Eu trabalho fazendo um planejamento anual, você não consegue ter um roadmap de 4 meses, cara? Exatamente, exato. Né? E não, às vezes não. Às vezes não, eu não sei, eu não tenho a resposta. Mas você é um expert, você está há 20 anos no mercado, você já fez isso. Não, mas eu não sei. Eu acho que isso talvez seja uma das maiores dificuldades que existem hoje. Eu falo por mim. Por quê? Porque
se fala muito nos últimos anos de liderar fazendo perguntas, né? Eu vou liderar fazendo perguntas, eu vou liderar perguntando por quê, o tal dos 5 porquês, etc. Mas, no final, alguém tem que ter as respostas para as perguntas, né? Porque se todo mundo só faz pergunta, ninguém tem resposta, você não chega em lugar nenhum. Faz pergunta, uma boa pergunta, também não sei. Vou perguntar para alguém, nada, aí se alguém também... Então, se existem perguntas, existem demandas por respostas. Então, se você quer ser um líder nesse espírito, e eu acho muito valioso esse espírito de liderar por perguntas, né? Muito mais perguntas de buscar respostas e partir do princípio que você está errado e depois provar que você tem uma resposta com dados. Etc. Eu acho isso excelente. Eu acho que tem um valor muito grande nisso. Mas exige muita maturidade também ao longo deste processo de segurar a sua própria... o seu próprio ímpeto de querer antecipar a resposta antes da hora para atender uma exigência de alguém, de um chefe, por exemplo. Essa é uma reflexão difícil, eu acho. E às vezes, eu não sei se passa por isso, mas às vezes até a sensação de que assim, eu sou chefe, eu deveria saber. Total. Como assim eu não sei? Eu deveria saber, eu sou head, sou diretor, etc. Eu deveria ter resposta para essa pergunta. E às vezes você se força, às vezes, a dar uma resposta que nem está muito correta só para não ficar aquela pergunta em aberto, né? E, obviamente, isso é bem ruim, vai levar para um caminho que não é bacana, né? Mas é isso, você está sendo cobrado, né, de todas as partes, ao mesmo tempo você sabe que você precisa dar um tempo para o seu time, mas você tem lá o financeiro falando, e aí, como é que vai rentabilizar esse novo produto? Fala, cara, eu nem sei o que o novo produto vai ser ainda. Sim, exatamente, E você já quer criar uma linha para ele, uma linha de receita para ele e prever, não sei, cara, pode ser R$1, pode ser 10 milhões, né? E como é que você lida com isso, assim? É difícil, né? É difícil, porque eu acho que começa começa com algumas reflexões pessoais que você precisa fazer, né? Eu sou capaz de segurar essa pressão? Eu sou capaz também de saber quais são as perguntas corretas que eu preciso saber fazer? Eu consigo distinguir quais são as perguntas que eu posso dizer não sei ou quais aquelas que eu sei, né? Então, eu acho que isso é um exercício pessoal diário. E eu acho que também tem algumas coisas, Farina, que hoje a gente fala muito de estruturar nossas respostas em dados, né? A gente fala muito disso. Tudo precisa estar embasado em dados, ter uma solidez embasada em dados, em experimentação, etc. Mas eu acho que tem que ter um espaço para intuição também. Eu gosto bastante. Tem que ter um espaço para isso, para o feeling, eu acho. Eu acho que isso precisa ser mais valorizado, eu acho. Porque, caso contrário, a gente cai nesse plano em que tudo precisa ser comprovado com dados e muitas vezes a gente não tem o dado ou não vai ter nos próximos 3, 6 ou 12 meses e as coisas precisam andar. Principalmente no nível de estratégia, acho que não deve ser o caso da Natura, porque a Natura é uma empresa grande, mas eu vejo pela PM3. A gente é pequeno o suficiente, porque assim, a gente não consegue fazer grandes pesquisas de mercado, porque são caríssimas. Sim. Então, boa parte da nossa estratégia é intuição guiada, vem da experiência que a gente tem, eu e o Marcel, né, e o nosso time, obviamente, porque a gente não faz nada sozinho, vem da experiência que o time tem com o mercado de produto, com o mercado de educação, né? A gente usa bastante, obviamente, também a Lura, a FIAP, porque são do mesmo grupo e troca bastante figurinha com eles. Mas, às vezes eu passo por isso aqui, assim, né? Às vezes eu sei que o time gostaria que eu desse mais evidências do porquê que a gente está indo num caminho específico e eu mesmo não tenho, né? E fico, cara, porque a gente acha que é o caminho, Sim. né? E realmente tem coisa que não dá para saber. Quem que ia prever Covid, por exemplo, cara? Né? Quem que ia prever um negócio gigantesco desse acontecendo, né? Tipo, nenhum dado ia prever o que ia acontecer em 2020. E você toma decisões na intuição, assim. Sim. Você acha que dá para treinar a intuição? Dá. De produto? Dá. Né? A galera chama de Product Sense agora, né? Tem um nome bonito, né? Product Sense. Mas você acha que dá para treinar isso, assim? Dá, eu acho que dá. Eu acho que é possível treinar isso. A experiência ajuda muito, né? Eu acho que experiência pregressa ajuda muito. Tem uma frase que eu gosto muito lá do Steve Jobs, num discurso de colação de grau super famoso que ele tem em Stanford, que no YouTube é hit, que ele fala, você só consegue conectar os pontos na sua vida olhando para trás, nunca para frente.
Isso é muito verdade, muito verdade. Você não consegue fazer projeções, muitas vezes, de como que você vai conectar os pontos em algum momento lá na frente, mas sim olhando para trás. E quando você consegue olhar para trás na sua vida, seja você um profissional com 20 anos de idade, 30, 40, 50, você sempre vai ter uma experiência para você conectar. Isso forma uma bagagem muito individual de cada um, que você pode usar assim como uma intuição. Eu acho que você pode. Tem que dar espaço no seu coração, no seu dia a dia, para você tomar decisões baseadas nisso. A gente tem que tomar o cuidado também, ao mesmo tempo, de não querer tomar decisões por causa de algo que a gente já fez. Enviesadas, ou às vezes até com preconceitos. Não no sentido de preconceito comum, mas com preconcepções de coisas que talvez... eu gosto muito de reconhecimento de padrões, né? Então, assim, às vezes você tá achando que, eu já vi esse padrão antes e tal coisa vai acontecer. E às vezes não é a mesma coisa. Exatamente. Tem uma nuance, tem um detalhe, né? Exato. Um contexto, etc. Então, tem que levar tudo isso em consideração. Eu acho que precisa ter muita humildade também, né? Obviamente, quando você faz essas avaliações, antes de tomar uma decisão por intuição, você avaliar se o contexto... Tem uma avaliação de contexto, pessoas, culturas de empresas, né? Cultura de empresa é um tema absolutamente importante. Se você tomar uma decisão dentro de um contexto de cultura, pode dar um resultado, dentro de um outro contexto de cultura pode dar outro resultado totalmente diferente. Tem empresas que valorizam mais a intuição. Tem empresas que valorizam só a intuição dos founders. Sim, essas são muito comuns. E tem as empresas que não valorizam tanto e que realmente vão pedir dados. Assim. Sim, tem empresa que valoriza a intuição do concorrente também, né? Também, né? Eles estão fazendo, deve ser bom, né? Exatamente. E, enfim, que é super complicado. Até esses dias teve, de novo, o debate ali com o Instagram... fazendo um app lá parecido com o CapCut, que é isso. Tipo, o Instagram já copiou os stories, já copiou threads, já copiou um monte de coisa. Falei, cara, e aí? Você vai ficar copiando quando... Mas às vezes vale a pena. Às vezes é questão de não reinventar a roda. Só que em outros casos, não. Em outros casos, você copia e o negócio dá errado. A real é que copiar pode dar certo ou errado. Fazer pesquisa pode dar certo ou errado. Ser data-driven pode dar certo, pode dar errado. E ter product sense ou intuição pode dar certo, pode dar errado. E no fim das contas, a gente tem que pegar tudo isso e tomar uma decisão. Né? De, por exemplo... sei lá, você vai decidir sobre um país lá na expansão internacional. Você tem o PIB do país, você tem... talvez tenha dados culturais que você consegue perguntar para pessoas que já moraram lá, para nativos, etc. Mas no fim das contas, você tem que tomar uma decisão de não só para qual país vai, mas quanto que vai investir, por quanto tempo você espera dar retorno. E é difícil... parece, às vezes, até mais emocional do que racional, né? Não que a gente não tenha que fazer o trabalho racional, né? Mas acho que a gente faz o trabalho racional para não deixar o emocional decidir sozinho. É isso aí. Mas a impressão que dá é que, no final, é mais emocional, né? Talvez seja. Mas... E talvez seja bom que seja assim. Talvez seja bom que seja assim. Porque tenho certeza que... Não vou conseguir citar nenhum exemplo, mas tenho certeza que muitas decisões boas na vida, nos negócios, na arte, no mundo em geral, é feita com base em intuição. Sim. Né? E que racionalmente talvez você não fizesse aquela decisão. Exato. E a gente às vezes pode pensar assim, putz, mas a intuição que vai dar um baita de um produto, um baita de um negócio, é a intuição de um gênio, né? Deveria ser um gênio, deveria ser um Steve Jobs, um cara com uma baita necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode tomar todo dia decisão na sua vida que pode impactar o cliente em maior ou menor perspectiva com base numa intuição que você tem. E é onde talvez a IA não substitua a gente, por enquanto, né? A menos que criem emoção artificial também, né? Além da inteligência artificial, eu vou criar emoção artificial. Mas a emoção por si só, ela tem que ser natural, né? Não tem como... O que você tem visto de IA, assim, já olhando para esse tema? Assim, não posso deixar de perguntar em nenhum episódio. Sim. A gente tá falando de perguntas e de respostas, né? Verdade. Eu ainda sou um aprendiz nisso. Ainda sou e serei por muito tempo. Você usa... Uso muito no dia a dia para produtividade, eficiência e responder as perguntas que eu não sei com velocidade. Então, eu trabalho com minhas abas das ferramentas de trabalho e ChatGPT. O dia todo. O dia todo. Óbvio que tem que ter um cuidado muito grande hoje em dia com privacidade, informação, certo? Porque para mim, substituiu muita coisa de Google, cara. Muita coisa que eu pesquisava no Google. Muita coisa de Google. Eu vou no ChatGPT agora e ativo o search lá. Tipo, cara, eu quero com fontes, né? Para garantir que ele não vai alucinar. Exato. Mas, para mim, substituiu bastante o Google. Substituiu muito o Google. Eu brinco que é como se fosse um estagiário de luxo, no sentido de que muitas coisas que antes demandava alguém início de carreira para te ajudar, o ChatGPT consegue fazer isso muito bem. Sim. Validação de premissa. A gente está falando de tomar decisão por intuição. Muitas vezes você precisa de algum dado
para orientar, ou pelo menos validar se aquele caminho que você está seguindo faz sentido ou não, o ChatGPT é excelente para isso. Excelente. Então, nesse tema de AI, eu ainda sou usuário acho que nível 1 de 10 aí, pelo fato de que eu uso muito para produtividade do dia a dia. E ainda sou 100% ouvidos e olhos para ver o que vai vir por aí. Acho que a gente está ainda muito no início da jornada, muito. Claramente. Eu tenho um pouco de receio com empresas que se posicionam como AI-driven desde já, sabe? Aquela coisa de eu sou uma empresa que usa AI para tudo, eu tenho vários cases aqui dentro, eu já automatizo várias coisas com base em AI, eu tenho um pouco receio disso, porque eu acho que pode ser um pouco marketing isso. Acho que... Muito, não 100%, mas muito marketing em cima disso. Igual a bolha do .com lá, né? Total, e eu lembro do Pix, você estava falando de Pix mais cedo, o Pix foi lançado em 2020, né? Eu lembro que um pouco antes do lançamento do Pix, alguns meses antes, o meu LinkedIn foi enxurrado de gente que era especialista em Pix. Mas já, né? Sim, já. Tenho 10 anos de experiência em Pix. Cara, Pix não tem nenhum ano. Real-time payments, specialist Pix, um monte de gente. Eu falei, cara, o Pix nem nasceu ainda. E eu me sentia burro. Mas a pessoa leu a documentação, ela sabe mais do que quem não leu. Nesse sentido, sim, é verdade. Ela é especialista. Exatamente. E eu me sentia meio burro. Eu falei, cara, eu não sou especialista nesse negócio. Eu tô nesse mercado e eu não me considero especialista. E tem tanto especialista aí, bate aquela sensação de inferioridade, sabe? Que eu sinto hoje com AI, assim. Eu falo, putz, esse negócio tá tão hypado e eu ainda tô tão no início da jornada. Será que eu tô atrás de muita gente? Então, acho que rola um pouco o síndrome do impostor com muito executivo hoje de que não tá conseguindo estar ali surfando esse hype. E aí, eu acho que eu estou fazendo essa correlação com o Pix porque acho que a história mostra isso, né? No final das contas, é muito por experimentação. Muito dia a dia, aprendizado, evolução do próprio produto, evolução de AI, aprender com os outros, ver o que um outro faz. Você está falando de copiar, muitas vezes tem sim um efeito de copiar o que alguém faz bem. Então, nesse tema de AI, eu acho que a gente está ainda nas primeiras páginas de uma história gigante que vai ter pela frente. Eu acho que um dos maiores desafios que eu tenho é controlar essa síndrome do impostor de achar que eu tô muito atrasado nesse tema, porque eu acho que todo mundo está evoluindo ainda nos primeiros passos dessa história. A gente precisa muito de apoio, como vocês e outras instituições que conseguem trazer para a gente uma visão de como aplicar, porque acho que hoje a maior pergunta é essa, né? Como que eu aplico AI? Eu tenho construído lá meus argentinhos, meus fluxozinhos, não tem nada maravilhosamente definido, nada que eu botaria no mercado, assim, muita coisa para me ajudar, né? Sei lá, um leitor de nota fiscal para ajudar no IR no ano que vem, sabe? Essas coisinhas simples, assim, né? Que vão me ajudar. Mas sim, a gente tem trazido muito isso para os cursos, assim, né? Principalmente, como muda muito, a gente tem feito muito mais coisa ao vivo de IA. Né? Porque você vai gravar um negócio, daqui a um tempo já está defasado. Então, a gente até está gravando coisas de IA, né, em cursos, mas que são mais de como você usar IA nos seus produtos e não no seu dia a dia de produtividade. Então, por exemplo, um algoritmo de recomendação, alguma coisa antifraude, antirrisco, já usa IA muito antes até de IA generativa. E a gente está compensando no ao vivo com essas novidades. E a gente tem visto exatamente isso, assim, tá todo mundo no mesmo barco de... Cara, vamos ver tudo que dá para construir aqui. Aí alguém lá, tal país, teve uma ideia de construir um negócio que ninguém tinha pensado naquilo, aí depois, que legal, dá para fazer isso e funciona, né? Então tá todo mundo meio que... Eu acho que é muito comparado com a internet, cara, quando surgiu, assim. Ninguém fazia ideia de tudo que dava para fazer na internet. De que ia dar para fazer e-commerce, de que ia dar para fazer mensagem instantânea. Tipo, era o e-mail no começo. E hoje a gente manda o WhatsApp, né, imediatamente, super rápido, peer-to-peer, etc., bonitinho. Então, ninguém fazia ideia, né? Acho que talvez de uma maneira visionária, as pessoas até podiam falar, não, vai ter chamadas de vídeo e tal, mas quando? Daqui a 5 anos? Daqui a 10? Daqui a 20? Né? Ninguém tinha muita ideia do que dá para fazer e hoje a gente está fazendo tudo isso. Eu acho que essa é uma boa comparação que você está fazendo com o nascimento de internet, porque... a história foi essa mesmo, ninguém sabia muito bem para onde ia, você tinha alguns visionários, o Bill Gates, que já tinha uma ideia de 10, 15, 20 anos para frente, mas as pessoas normais como nós não tinham muito essa capacidade de ver. E eu acho que hoje uma parte da discussão de AI ainda é
aquela coisa, mas daqui 20 anos vai substituir o trabalho, vai substituir as pessoas, etc. Eu não me preocupo muito com isso. Não sei se eu deveria estar, mas eu não me preocupo porque, assim, é um negócio que tá ainda muito distante do nosso dia a dia. E tem tantas coisas que a gente consegue fazer hoje, mês que vem. E essas sim que talvez valeria a pena a gente se dedicar, que é essa proposta de vocês nos cursos, né? Como que a gente se dedica para que a gente consiga aprender essas que vão poder mudar minha vida semana que vem, mês que vem, ano que vem. E me preocupar um pouco menos se vai existir um mercado de trabalho daqui a 20 anos ou não, porque a gente vai chegar lá e... Eu acho que a galera que tá com 18 tem que se preocupar com isso aí. Talvez, exato, exatamente. Porque é isso, a gente que já tem um repertório de intuição, um repertório super humano ali, de emoção, de intuição, ou do product sense, etc., isso vai demorar, né? Mas a galera que tá com 18, que não tem nem isso ainda, esse pessoal tem que correr atrás de formar experiências. Sim. Né? De ter experiência, para dessas experiências extrair um aprendizado, para ter repertório, para tomar boas decisões. Senão a pessoa acaba ficando realmente assim, cara, você vai fazer um trabalho só operacional, você vai ser substituído. Sim, exato. Um exemplo disso agora, e acho que pega um pouco nesse ponto que você colocou e pega um pouco também no tema de mudança de mindset que a gente tem que fazer também. Tem uma notícia recente do CEO da Shopify, que é uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, que ficou famoso, que ele diz, a partir de agora, cada funcionário do meu time que pedir uma vaga adicional tem que me provar que AI não consegue fazer a função que ele está pedindo, que precisa de um ser humano. Ou seja, já está substituindo. Já está, exato. Então, para as pessoas que estão em início de carreira, como você está colocando, os líderes das posições que essas pessoas em início de carreira vão se propor a trabalhar já tem que responder esse tipo de pergunta. Né? E ao mesmo tempo, eu não sei responder essa pergunta se me fizerem hoje. Eu ainda tenho que aprender. Ao mesmo tempo, eu tenho que mudar o meu mindset, porque eu tenho que cada vez mais estar preparado para responder esse tipo de pergunta que vai aparecer cada vez mais no mercado. Sim. Não é verdade? Então, assim, a minha reflexão é, com certeza a AI vai mudar muito, já está mudando muito a nossa vida profissional. Para as gerações mais novas, como você está dizendo, o impacto vai ser ainda maior do que para a nossa. Mas eu acho que a gente tem que também ter tranquilidade, sabe? Para entender que esse é um aprendizado em escada e não em elevador. A gente vai chegar lá passo a passo e não de 0 a 100 em 1 minuto. Assim como foi com a internet, como você está dizendo. A gente construiu a internet como sociedade. Não foi do dia para noite. Não foi do dia para noite. Amanhã já tinha e-commerce, já tinha chamada de vídeo, já tinha... Exato. As coisas foram surgindo. Exatamente. Talvez numa escala mais exponencial, acho por AI ter esse feito. Exatamente. Mas ainda assim, acho que a gente, como ser humano, precisa dar a nós mesmos o tempo da gente aprender e evitar essa síndrome do impostor de que eu ainda não sou especialista, mas ao mesmo tempo eu preciso criar um case para dizer que eu sou. Cara, é difícil isso, né? A gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria super abordar esse ponto, né? Porque de um lado a gente tem não posso ter essa síndrome do impostor, etc., porque vai me levar para um burnout, mas do outro lado é também assim, eu tenho que continuar estudando, tenho que continuar me aplicando. Então, no fim das contas, acho que exige uma inteligência emocional muito grande de você se empurrar para frente o tempo todo, mas não fazer isso de um jeito que te faça mal, né? Enfim, a gente, chegando no final, né, a gente tem aqui, teria muito mais coisa para falar, mas queria te fazer uma última pergunta. De tudo que a gente falou, assim, dos seus aprendizados de carreira, te deixar uma reflexão final, algo que, assim, se as pessoas tiverem que memorizar uma coisa ou gravar uma coisa super importante que vai ajudá-las, esse é o meu conselho, assim, com base em tudo que a gente falou aqui de carreira, de trajetória. Eu acho que principalmente para quem está em início de carreira, eu vou falar os 10 primeiros anos de carreira, mas acho que não só para essas pessoas, acho que vale para todas. Assumir risco. Eu acho que talvez esse seja Com a própria carreira. Com a própria carreira, com a vida. Ah, sim. Assumir risco, viver experiências, assumir risco, tentar falhar. Quando eu iniciei minha carreira, eu tinha, como eu falei, antes de eu ir para a equipe de vendas, eu tinha medo de falhar. E esse medo me paralisou por algum tempo, até eu conseguir ultrapassar ele. Então, eu acho que nos primeiros 10 anos de carreira, especialmente, mas também nos anos seguintes, tentar assumir risco. A falha é absolutamente positiva. Sim.
E talvez a falha vai ser vista como algo positivo lá na frente, não na hora, né? Lá na frente, na carreira e na vida pessoal. Mas eu acho que criar um repertório, vivendo experiência, assumindo risco, acertando ou errando, vai lá no futuro ser muito positivo. Eu não estou falando para a carreira, estou falando para a vida. E aí vale de novo essa reflexão do Steve Jobs que a gente falou de que a gente só consegue conectar os pontos da vida olhando para trás e não para frente. Então, no momento em que a gente está vivendo, às vezes, um erro, uma falha, ou assumir um risco que deu errado, aquilo parece que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. E lá na frente, a gente vai ver o valor disso, a gente vai ter um aprendizado que vai seguir daí, e esse aprendizado vai ajudar a gente a ser um ser humano melhor lá na frente. Quando a gente está entre os 20 e 30 anos, a gente não consegue ter tanto essa visão, né? Mas é um momento que a gente tem menos a perder também. Né? Por exemplo, eu só fui ser pai depois dos 30. Então, cara, até os 30... podia, não, vou trocar de emprego, vamos ver se dá certo, sei lá. Não tô dizendo que arriscar é trocar de emprego, mas assim, vou, às vezes na mesma empresa, tipo, vou migrar aqui para essa outra área, vou me testar, Sim, exato. Porque é um momento que se der errado, você tem menos coisa, né, em jogo, vamos dizer assim. A menos que, claro, a pessoa, teve filho cedo, casou cedo, mas não foi o meu caso, não foi o teu também, né? Então tem... Sim. Esse espaço ali para você... Exato. Por mais que essa pessoa, naquele momento, não veja isso. Né? Porque a gente consegue fazer isso olhando para trás. Eu não tinha tanto a perder naquela época, agora eu tenho mais. Mas naquela época, você tinha tudo a perder. Tudo a Posso perder tudo. Tudo que eu tenho, que é minha carreira, minha projeção, a confiança das pessoas em volta de mim, da minha família. Então, é difícil para todos esse exercício. Continua sendo para mim até hoje, sem dúvida nenhuma. O peso da idade ajuda... Por um lado, ajuda a gente a ter mais tranquilidade, mais serenidade, mas ao mesmo tempo a gente tem mais coisas a perder. Sim. Se a gente assumir um risco e a gente se dá mal, né? Mas eu acho que talvez essa seja a minha principal reflexão para a vida. Assim. Eu poderia ter assumido mais risco no passado. Eu deveria ter assumido mais risco. Ainda mais, eu assumi. Acho que eu assumi, mas ainda mais. Tipo, na hora você tá com medo e hoje você pensa assim, devia ter me arriscado mais. Mais ainda, É verdade. Eu acho que eu penso igual, cara. Eu devia ter me arriscado mais também. Eu acho que algumas coisas que eu me segurei, eu não devia ter me segurado. Assim, claro que é muito pessoal, né? Mas, por exemplo, eu fui empreender a primeira vez com 23 anos. Eu fico pensando, cara, devia ter testado isso antes, talvez. Eu não devia ter demorado tanto, devia ter, sei lá, feito diferente. Mas hoje eu consigo conectar os pontos também e ver como que isso me formou profissionalmente, né? Fê, obrigado, cara, pela conversa aqui, por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado teus conhecimentos com a gente, cara. Super valeu. Bacana. Obrigado você, é um prazer gigante. Você sabe que eu sou um fã admirador seu, da PM3. Recíproco. Tava muito ansioso por a gente ter esse papo de hoje, foi uma delícia. Obrigado. Valeu. Pessoal, para você que acompanhou, que curtiu o papo aqui com o Fernando, não esquece de deixar seu like ou deixar suas 5 estrelinhas aí no Spotify. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. E espero que você tenha gostado. Assim, a gente está nessa linha de fazer podcasts mais pessoais para a gente aprender com as pessoas de produto mesmo, como que foram as carreiras, as trajetórias e tudo que elas têm para ensinar. Eu particularmente gosto muito desse tipo de conversa, acho que é muito enriquecedor para quem escuta. Espero que você tenha gostado também. E você vai me dar esse feedback se você gostou ou não com o seu like, com as suas 5 estrelinhas. E não esquece de assinar também o canal para que mais conteúdos nossos da PM3 continuem chegando para você. Um grande abraço e até a próxima.